Vendedor técnico, vende mais que vendedor nato? Seja bem-vindo ao Só Falo com Quem Bate Meta, o programa que ajuda você, da área de vendas, seja gestor ou vendedor, a vender mais dentro do seu time, dentro da sua operação. Hoje eu estou com duas pessoas aqui, né, que são especialistas na área de vendas. Então, primeiro eu estou com ele, né, que é nosso convidado fixo aqui, né, Lincoln Beraldo, que tem muita experiência aí dentro da área de vendas. Obrigado, Lincoln, pela presença aí. Boa! Hoje o convidado, eu vou te falar, o cara monta máquina de venda mais que construtora faz prédio, irmão. O cara É isso aí. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial aqui, que arranjou um horário ali na agenda, na última semana do mês, para poder falar com a gente. Ele que é partner de GTM na ABC Ventures, ajuda founders a estruturar ali o crescimento e o modelo escalável, é professor de vendas B2B, já trabalhou na RD Station, né, e atua aí há mais de 10 anos com venda técnica e estruturação comercial. Seja bem-vindo e obrigado pela participação aqui, Felipe Cury. Opa, pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Faz tempo que a gente está ensaiando esse encontro. Vamos ver se a gente tira pelo menos uns 2 nesse próximo mês. Vai ser um prazer falar com vocês esse tema, porque eu sou um vendedor nato que virei um vendedor técnico. Então, acho que vou trazer boas provocações aqui para vocês hoje. Bom, então já vamos para cima. Vamos começar simples e direto aqui. Se tivesse que escolher um lado, Filipão, responde para a gente. Vendedor técnico vende mais do que vendedor nato? Ou isso é conversa de LinkedIn? O que é verdade e o que não é? Responde definitivamente aí para a gente. Cara, eu vou escolher um lado. E no país polarizado, é o lado mais polêmico. Eu fico no meio do caminho. Então, eu não quero nem um vendedor nato que não tem ali humildade para aprender e que não tem ali aquela capacidade de se adaptar e mudar, sabe? Se colocar à prova, e nem um vendedor técnico que tem medo de falar no telefone e que não consegue transmitir uma sensação boa ali quando fala com o cliente, construir relacionamento. Então, ao mesmo tempo que é o meio do caminho, pessoal, a resposta pode ser um ou outro também. Você pode ser um vendedor nato, desde que você não peque no básico bem feito do que significa ser técnico. Você pode ser técnico, mas você não pode ter medo de falar no telefone, né? Você não pode tremer ali quando toma um feedback que precisa ser corrigido rápido. Então, assim, você pode estar em qualquer um dos lados no meio do caminho, desde que você faça o básico bem feito. Então, Caio, queria te dar uma resposta mais certeira, mas é porque depende. polarizada. Queria escolher um lado, mas esse ano minha resposta vai ficar no meio do caminho, justamente porque depende da empresa, né? Depende ali do quão técnico e quão nato nesse contexto a gente está falando e, sobretudo, o que a gente chama de skill stack, que é assim, um conjunto de competências. No resto, ele vai bem ou vai mal? Né? Qual que é a composição total? Então, vamos desbravar um pouquinho mais ali naquele racional, mas como ponto de partida é essa provocação. Vai, Lincão. Não, eu acho que, cara, difícil mesmo escolher um lado. Eu acho que o vendedor nato, quando a gente fala de produtos transacionais, venda simples, cara, o cara trabalha lá, um balcão de loja, fala, eu comecei, como o Felipe também, vendedor nato. Então, eu comecei vendendo em eletropeça, loja de carro. Então, o cara pediu um farol, tinha que vender um farol. Cara, é o cara relacionar, o cara saber conversar, de boa. Agora, quando o cara vai para uma venda mais complexa, igual eu e o Filipão, vender um SaaS, vender, cara, um produto de ticket médio mais alto, eu acho que só ele ser nato não contribui. Né? Então, ele ter esse equilíbrio aí de ser nato, já ter essa pegada, e ele procurar desafios, mercados que vão fazer ele se transformar em vendedor técnico, é o equilíbrio perfeito, igual o Felipe trouxe, cara. Não, a gente vê quando ele é transacional ali, você pode muito mais apostar nisso. Mas aí, Lincoln, olha a provocação. A gente está falando do vendedor, mas a estrutura de vendas transcende isso. Porque se o dono da loja ele quer ser previsível e crescer, aí ele vai precisar ser técnico. Então, assim, ele pode ter uma parte da engrenagem dele, que é o vendedor, de forma mais nata e
focada ali no resultado do curto prazo. Mas o vendedor é ele também, é a estrutura dele. É aquilo que... Faz parte da operação dele, tu tá dizendo. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa é uma ponta. O vendedor permite, mas ele é um percentual. Aí você consegue vender, às vezes, todos os meses, com base naquele volume de clientes que já chega, que já vem pelo boca a boca, pela propaganda que você faz ali na cidade. Mas É se o você... tira-pedido, vamos falar. O tira-pedido tu consegue até. Exatamente. Mas se você quiser abrir unidades, abranger outra praça, aumentar ticket médio, vai ter que trazer tecnicidade. Entendeu? Então, na prática, precisa dos dois. E o mercado, ele acredita muito no vendedor nato. E aí, assim, vamos lá, porque nesse caminho, nesse meio do caminho aí, eu quero chegar em algumas conclusões para que quem estiver assistindo a gente fale assim, beleza, na minha situação, né, para o meu trabalho, para a minha empresa, isso aqui é o caminho, é o próximo passo que eu vou dar. O fato do mercado acreditar ainda no vendedor nato, vocês acreditam, aí começando pelo Felipe, que essa ideia ajuda ou atrapalha a construção de um time previsível? Então, eu acho que, de certa forma, Caio, ajuda também, porque quando a gente fala de vendedor nato, o que me chama a atenção, né, é ambição, querer vender, gostar daquilo, né? Comunicação, ser uma pessoa comunicativa, que tem jogo de cintura, adaptabilidade. Poxa, o cliente é grande, eu vendo. O cliente é pequeno, eu vendo. Ele é chique, eu aperto a mão. Ele é simples, ele é uma pessoa mais simples, eu me conecto, eu não fico distante. Então, assim, quando a gente se depara, principalmente com uma nova geração, e às vezes com um contexto onde isso começou a ficar raro, e parecia que era mais presente. Então, acho que traz até um saudosismo da gente sentir falta daqueles vendedores que, aconteça o que acontecer, a gente vende, a gente faz, sabe? A gente se conecta e é bem-vindo, mas, por outro lado, a gente percebe que só esse perfil também bate a meta, mas sem consistência e sem previsibilidade de crescimento. Então, assim, às vezes o pessoal fala, não, a venda é estritamente técnica. Não, eu acho que essa cultura de vendas é importante, é isso que faz o vendedor se manter vivo, ter ambição, mas só isso também trazem os problemas. E no caso do técnico, a não ser que você faça uma venda muito pontual, estritamente técnica, se falta esse outro ponto, também você não consegue entregar o resultado, né? E às vezes você vê uma solução ali, onde você tem vendedores, né, bem formados, bem treinados, que tem uma boa articulação, mas não desencanta, não faz o negócio acontecer. E aí lembra aquele perfil enérgico, né? Então, por isso que eu falei, cara, você pode ser técnico, mas você não pode desistir antes de acabar. Sabe? Quando você fala, você tem que transmitir. Quando você fala para o outro lado, o que você transmite? Empatia, confiança, nada. A maioria transmite nada. E aí dá vontade de lembrar daquele vendedor técnico. Então, tem uma mistura. E aí, se a gente pensar no modelo de negócios, dá para a gente ir mais para um lado e mais para o outro. Mais técnico, mais o perfil nato. Mas o que a gente tem que passar para os nossos ouvintes, gente, é que os dois perfis dão certo se o básico bem feito do outro não for negligenciado. Sabe? Ele é um vendedor nato, mas ele está disposto a aprender e a melhorar constantemente. É o básico. É tipo uma humildade intelectual. O pessoal chama de coachability. Eu chamo de humildade, sabe? Eu quero saber que nunca ele vai saber tudo e que todo mundo aqui quer bater mais resultados. Se isso não entra na cabeça dele, cara, pode ser o mais nato do mundo, se ele é teimoso, sabe? Se ele é birrento, se ele é tudo. Eu acho que uma das coisas que você tá colocando aí, Filipão, é tipo assim, ó, por exemplo, vendedor nato. Cara, o cara vende, o Caio teve uma experiência uma vez, que ele foi fazer uma reunião, você conhece, o Zé do Cacupé, aqui em Floripa. Sim, claro. Aí sentamos na mesinha ali, pedimos uma coca, tal, tava conversando, e de repente chegou um cara do nosso lado, e o cara, pô, começou a desenrolar, e e eu vendo isso, eu vendo aquilo, falou, caraca, esse cara aí vende até a mãe. Pô, era um vendedor nato. Mas quando você fala do técnico, por exemplo, talvez um skill, o preenchimento CRM. Que daí, quando você vai pro nato, o cara foi acostumado ali a vender sem preencher o CRM, sem nada. E aí, voltando ao que você falou na outra, estrutura da empresa. A empresa precisa ter essa visão do CRM dentro do processo para ela ter previsibilidade. Se você tem só o nato, igual o Caio trouxe, que as empresas preferem, mas você não ensina esse cara e não acompanha ele a preencher o CRM,
cara, dificilmente tu vai ter escala. É mais ou menos por esse lado, né? Exatamente, ainda mais entender ali o objetivo disso. Agora, você nem precisa preencher o CRM mais, ele já preenche sozinho, mas você tem que ter entendido a extrair valor do CRM para você crescer. Agora, se você tem um vendedor ali, você não vai crescer o time. As vendas já estão suficientes, já tem as oportunidades chegando, você pode ficar com o nato. Agora você vai montar um time de 3, bota 3 iguais a esse para você ver sem dados, sem estrutura. Então depende muito do contexto, mas é bem por aí. E o vai dar até aquelas brigas, né? Um vendeu pro cliente do outro. É difícil de fazer porque você não consegue ter organização, regra. Né? O Bernardinho do vôlei fala muito disso. Ele fala, cara, o cara tem que ser PhD. Aí você fala, nossa, tem que estudar tudo isso. Na verdade, é P de pobre, no sentido de querer e valorizar a cadeira, porque hoje em dia também tem esse ponto, né? Às vezes a pessoa está lá e qualquer motivo quer sair, não tem resiliência. O H do hungry, que tem que ter fome, ambição, brilho no olho, e às vezes o vendedor técnico, ele é mais morninho, né? Você vê que isso pauta também é algo que a gente não abre mão. E o D, que a gente traduz para o drivado, né? O driven, que é assim, você conseguir ser direcionado. Aí, Lincoln, você encontra um vendedor desse. Quando você dá um feedback para ele tenta, ele se esforça, ele aceita, ele escuta, a gente vai para um lado. Se é aquele cara que você fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, nem escuta, nem tenta, se justifica, muda o contexto. Então, entre os vendedores natos, ainda tem um espectro das outras skills, das outras competências, que se for o básico bem feito, beleza. Se for abaixo, eu acho que nós dois somos bons exemplos disso. De tipo, pô, já tinha uma veia comercial, sabia vender, mas trouxe a tecnicidade de certa forma, trouxe ali a estratégia, não ficou só preso. Se eu me permanecesse como vendedor que eu era lá em 2010, eu tinha ficado para trás, porque a forma que funcionava lá não funciona mais hoje. Da mesma forma que o Monte ficou, porque não quis virar a chave, ficou teimoso. Você acha que é um dos problemas que fazem muitos vendedores, assim, nível Brasil, se acomodarem em suas carreiras? Cara, eu acho que a gente não tem a dimensão de como a profissão muda e ela exige que a gente se transforme também. Mudou o mercado, o cara muda tudo. Muda a forma de fazer negócio, a forma de se relacionar. Quando eu trabalhei na RD e até na experiência pregressa, pessoal, eu ligava para os clientes e eles ficavam felizes e lisonjeados de receber a ligação da empresa. Falava, nossa, você está me ligando da Tebit, que era a empresa antes, da RD? Que interessante. A pessoa ficava feliz, porque isso não era trivial. Hoje, a gente já treina nossos times para ligar e ter uma resposta mal educada, eventualmente ser xingado e conseguir ainda falar, cara, calma, não sou telemarketing. Se o que eu te falar não fizer sentido, a gente não precisa seguir, mas eu acho que faz. Então, assim, como que você liga no roleplay, numa simulação, a pessoa do outro lado te xinga, fala, não tem interesse, e você vira o jogo. A gente treina isso, a gente parte daqui. No passado, a gente ligava e tinha. Então, olha como que mudou. E tem vendedor que até hoje não sabe fazer prospecção. Né? Que no passado vendia muito, mas hoje, se precisar gerar pipeline, gerar oportunidade de negócio não gera. Então, são exemplos básicos de 10 que eu posso te dar de como que a profissão se transformou e quem não se adaptou perdeu espaço. E a humildade ela é essencial para isso, né, Felipe? E, cara, falando disso, humildade intelectual para, né, a gente não falar do coachability, mas basicamente relacionado a isso. Digamos que eu tenho no meu time agora um vendedor que eu considero ele mais técnico e um vendedor que eu considero ele vendedor nato, desse que senta ali no Zé do Cacupé e fica 2 horas conversando ali, trocando ideia para ver se sai alguma coisa. O que eu devo me preocupar, pensando em coachability, habilidades que ele tem que desenvolver, para cada um deles que, né, vai ser diferente, né, essa demanda? O que você normalmente vê se repetir? Claro que cada pessoa é uma pessoa, mas o que você já vê como padrão? Boa, Caio. Essa é a hora do nosso espectador ali pegar papel e caneta, porque isso, na verdade, é um método e que vale para qualquer empresa e qualquer nível de maturidade. Mas lembra que eu falei para vocês no começo que depende do modelo de negócios, depende do contexto? Então, eu vou passar rapidamente, gente, 2 minutinhos, um método para você avaliar
como que o seu vendedor se posiciona nessa régua de nato e técnico, e se você tem um caso ou outro, o que você tem que se atentar, porque o nato pode prejudicar a sua previsibilidade e o técnico, por si só, pode não entregar o resultado. Então, a gente vai separar, cara, em 3 critérios principais essa nossa análise. A primeira delas, produto e mercado. Então, você vai colocar ali o que significa um 10 de conhecimento de produto e mercado. Se você vende as peças, como no caso do Lincoln, você tem que entender um pouquinho das peças. O quanto que você tem que entender? Se você vende um sistema, você vai ter que entender ali as integrações, a proposta de valor, os principais cases. Mas você vai selecionar produto e mercado e escrever ali todos os tópicos que o seu vendedor precisa dominar. Ele precisa ser técnico de mais, técnico de menos? Então, a gente trabalhou na RD Station. Cara, todo o treinamento do sistema lá era dado. O sistema não era difícil. Então, você não precisa ser tão técnico. Tem vários tópicos ali nesse aspecto, né? Preencher CRM precisava mais. Então, isso é mais importante. Hoje em dia, você já tem um stack que preenche o CRM. Você vai precisar dessa informação. Então, você vai escrever, né? Em vários aspectos. Primeiro, produto, mercado e botar a pontuação. O segundo tópico, gente, vai ser venda. É o que o vendedor nato brilha. Sabe conectar? Sabe desenvolver a conversa? Sabe criar senso de urgência? Né? Prospecta, faz diagnóstico, apresenta a solução, cria senso de urgência, não tem medo de follow-up. Então, você vai colocar o que é venda para você. E aí, se você trabalha com maior volume, vai para um lado. Se você trabalha numa venda mais consultiva, mais relacionamento. Mas você vai mostrar para o seu negócio o que é saber vender, o que precisa. Então, primeiro, gente, antes da gente determinar, você como empreendedor, líder, ou que está estruturando isso, você precisa saber o que precisa ser feito. Esse é meio que o diagnóstico da sua tese de crescimento. O quão profundo tem que ser? No primeiro aspecto, produto e mercado. Segundo aspecto, venda. Terceiro aspecto, pessoal, é o aspecto técnico. A gente chama ali da matemática ou gerenciamento para fazer essa estrutura funcionar. A gente sabe qual é o volume de oportunidades e atividades que a gente precisa fazer no dia. A gente está falando de quantas atividades, Caio? O relacionamento do cara do Cacopé, às vezes é uma por dia. A do Lincoln, na loja de peças, ele tem que fazer pelo menos 10 atendimentos e aumentar o ticket médio de 80% deles. O cara vai chegar para comprar uma coisa e a gente tem que fazer com que ele aumente. É uma métrica muito comum no varejo, né? O ticket médio da compra. Então, com base nesse volume de atividades e nessa matemática, você vai entender o que é a sua operação. É uma operação mais volumosa? Vai ter que usar mais CRM. É uma operação pontual de relacionamento? Ele pode atualizar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, porque o volume de atividades permite isso. Na operação SaaS de baixo ticket, é em tempo real. Você tem que estar ali meio que fazendo a operação e preenchendo para você não perder informação. Mas qual é o seu DNA? E aí agora a gente tem esses 3 pontos, né? Produto e mercado, tudo que ele precisa saber. Vendas, tudo que ele precisa saber. Autogerenciamento ou a matemática, tudo que precisa saber. Às vezes a gente encontra a empresa lá que tem um produto e mercado bom, tem um vendedor nato, mas ela não sabe o volume que ele tem que trabalhar para entregar o resultado. E aí a tecnicidade, o preenchimento do CRM fica solto, porque ele não consegue correlacionar isso com, cara, se você não fizer, você vai vender 5, mas se você fizer, você vai vender 7. Você sempre vai estar reabrindo as oportunidades passadas, ele não conecta o Lé com o Cré. Aí, com base nisso, cara, você vai ter um DNA do que precisa ter na sua operação. E aí você vai posicionar os seus vendedores. O técnico, ele é 10 em vendas. Mas quando a gente fala da matemática ali, do volume de atividades, que para a gente é importante, ele é 4, ele é 5. Que é aquela energia. E aí o que acontece, Lincoln e Caio? O cara pode ser o Cristiano Ronaldo das vendas. Ele vai bater meta no mês, mas ele não vai ser consistente. Porque para bater meta, cara, olha os insights.
depende do que você faz na semana 3 e 4 para preencher o mês depois, e o vendedor técnico ele está só fechando o negócio. Então, se você não parar e prospectar na semana 3 e 4, você entra matematicamente no outro mês perdido. Então, assim, o cara pode ser um 10, ele pode seguir estudando vendas, spin selling, social selling, sabe? Qualquer selling. O que vai fazer ele bater meta é trabalhar, é prospectar. O que ele já sabe de vendas já é um 8, já é mais que o suficiente. Produto e mercado é fácil, a empresa ensina. O que o vendedor nato precisa é sentar, preencher o CRM, ter estratégia, plano, direcionamento. E, sobretudo, saber hoje, por exemplo, dia 26, né, de fevereiro, o que ele precisa fazer para bater a meta de março. E o cara está só fechando o negócio. Mas se ele prospectar 2, 3, ele aumenta a chance do mês seguinte. Vendedor técnico, pô, bati, o cara faz tudo. Mas se ele não tem rapport, se ele perde a mão nas técnicas de vendas e está abaixo da média, tem medo de falar no telefone, também não vai resolver. Então, quando a gente considera essas 3 competências, gente, você não precisa ser o top 1% em nenhuma, você não precisa ser o 10 em nenhum. Mas se você for abaixo da média no produto e mercado, nas técnicas de vendas ou na matemática da operação, você não vai conseguir ser previsível e crescer. Você só cresce se você fizer o básico bem feito nas duas. Mas a ideia que você está trazendo aqui é que não tem um peso entre elas que é maior ou menor. Ou tem? Tem, dependendo do seu modelo. Se você for vender avião, o técnico vai ser mais profundo. Legal. Se você for vender um SaaS, o peso do técnico vai valer mais. Vai valer mais. Então, por isso que depende. A gente não consegue trazer a fórmula. Depende do seu negócio, pessoal. Mudou o mercado, mudou tudo. Você fala assim, pô, eu tenho uma loja numa rua super movimentada, todo mundo entra e compra, eu não preciso gastar nada de divulgação. Pô, o vendedor nato vai quebrar. Ele tá ali, tem que entrar e converter. Entrar e converter. Você faz até um modelo de comissionamento que vende e ganha. Vende e ganha. Tá ótimo. Agora, se você precisa de previsibilidade, ligar para o cliente antigo, tirar o coelho da cartola, se diferenciar na venda consultiva, fazer o concorrente parecer commodity, tão bem que você vende, aí a gente precisa de um plano. Então, é essa frase, pessoal. Mudou o mercado, muda tudo. Primeiro, você tem que ter o diagnóstico. Quando fala de vendas, produto e mercado e tecnicidade, o que eu preciso? O que a minha operação precisa? Bota no papel. Depois posiciona e entende o que é o básico bem feito, o que não dá para abrir mão. E aí, o peso de você não ser abaixo da média em nenhuma delas é muito melhor do que você ser um super vendedor e ser abaixo da média nas outras duas. Né? Então, muda o peso de acordo com o negócio. Que nem eu falei, pessoal, eu queria trazer respostas fáceis, mas não tem. Não, e cara, é isso mesmo pra audiência entender que não existe fórmula de bolo no rolê, velho. Você é um cara que, pô, quantas operações comerciais você já montou na ABCD? 24, 25, mais ou menos. Aí. Só na ABCD, é. E aí são operações, galera, para que você está assistindo, que são operações que o Felipe precisa montar, acelerar, elas crescerem em mercado para validar o dinheiro que foi investido nelas. Então a responsabilidade é imensa, né, cara, de fazer isso. E aí eu acho que do que você trouxe aí, né, Caio, mas basicamente o raio-x do diagnóstico nessas vertentes vai te trazer o seu go-to-market, o seu processo daquilo, né? Então, a gente pode até trazer um pouco desse conceito do go-to-market, né, Felipe? Isso vai determinar, cara, o perfil do seu vendedor, o seu investimento em marketing, se você tem o material para ensinar produto e mercado de apoio para o vendedor, ou se ele aprende sozinho. Então, isso é meio que assim, o que a sua operação precisa ter de estrutura para funcionar é go-to-market na veia. Né? Então, o que é esse bicho? Explica um pouco para a gente, o Filipão, o que é o go-to-market? Go-to-market é a estratégia de distribuição. É você pensar em vendas não só no vendedor, mas como que você gera oportunidades de negócio para ele. Quantas oportunidades você precisa gerar? Como que você vai crescer a sua meta, as suas vendas ao longo dos meses? Então, eu sou o plano de distribuição, Caio. O pessoal sempre traz ali um nome bonito, porque isso surge no mercado americano, mas quando a gente olha na prática, são coisas que a gente já faz
de forma organizada. Então, no caso da Autopeças, é como que você faz que o cliente chegue na sua loja, o que você investe para ele ir até lá, e como que você paga o comissionamento do seu vendedor quando o cara chegou para comprar uma peça de R$100 e ele fez o cara comprar 500. É isso. É ter um comissionamento, é ter um reconhecimento, é a organização, é levar o cara lá, é falar sobre isso com os vendedores. Então, go-to-market, na prática, é como você distribui, só que não se pensa só na venda, mas na tese de vendas, na estratégia comercial. E aí também entra, coisa que estiver errado, Felipe, mas entra também as caixinhas do seu público, persona, produto. Então, sei lá, tem um cara que vende, tem um ticket, uma plataforma que tem um ticket de R$49 e um ticket de R$1.000. Cara, vão ser, às vezes até, depende das análises, go-to-market diferente, né? Exatamente, cara. Isso vendedores muda. Diferentes. E aí é importante trazer, pessoal, que às vezes a gente fica se inspirando no outro, né? E fala assim, mas a operação do fulano tem um SDR para 10 vendedores. A operação do fulano paga R$2.000 e 20 mil de comissão quando bate meta. Gente, mudou o mercado, mudou o ticket médio, muda tudo. É claro que a gente pode se inspirar, usar como exemplo, mas você tem que entender o seu. E parte desse diagnóstico que eu mostrei para vocês. Para vender a minha solução, a minha proposta de valor, o que eu preciso ter de conhecimento de produto e mercado, o que eu preciso ter de conhecimento de vendas, o que eu preciso ter de conhecimento técnico estruturante, né? Que vai desde o CRM ao volume de atividades, ao modelo de comissionamento. Quais são esses aspectos? O que eu preciso? Porque as empresas precisam disso em grau diferente. Então, com base nisso, você vai determinar estrutura, time, o perfil do gestor, o quanto que você paga, o que você incentiva, o que você não incentiva. Então, assim, tem empresa que a gente trabalha que vai ser tão encaixotado que o perfil do vendedor nato é ruim. Porque a gente precisa seguir o processo, a gente gera demanda, não pode ter desalinhamento e a pessoa precisa ser eficiente. A cada 3 oportunidades, ela precisa derrubar uma. Não tem tempo para... Mas a gente entrega a bola ali na boca do gol. Então, não tem muito espaço para o vendedor que quer criar, quer fugir do playbook. Tem empresas, gente, que a gente tem um vendedor nato que faz o básico bem feito e levou a empresa ali de 1 a 1 milhão de faturamento, sozinho. Só no relacionamento, vendas poucas vendas de ticket, pessoa bem relacionada, almoça todo dia, janta todo dia, fora, né? E a tecnicidade, a gente colocou até um assistente ali para ele nesse caso. Mas por quê? Porque a gente fez o diagnóstico e essa lógica fechava. Então, assim, o pessoal tem que tirar o medo de achar que tecnicidade é engessar, é robotizar. Não. A tecnicidade, pessoal, é organizar e ter um plano. E você tem que ter a flexibilidade e adaptação para corrigir esse plano ao longo do tempo. Agora, o que você não pode confundir é essa criatividade, esse jogo de cintura com braço curto, sabe? Com fazer o básico mal feito. São coisas diferentes. Então, a gente não quer engessar, robotizar, colocar as pessoas numa caixa, mas a gente quer entender os parâmetros e, sobretudo, eficiência. Né? Tipo, para vender, tem que investir, mas ninguém quer perder dinheiro. E, na prática, quando você não tem isso, você perde dinheiro porque você não investe de forma assertiva ou você não tem controle. Não existe resposta fácil para pergunta complexa, né, Felipe? Não. Isso eu acho que é um aprendizado aqui para quem está assistindo, que basicamente, cara, eu faço aqui a pergunta, né, muito também para gerar essa provocação, mas a gente sabe que o empresário, o líder que estiver assistindo a gente, ele precisa entender o que a gente está falando e traduzir ali para o seu mercado, para o seu dia a dia. Mas eu queria uma ajuda sua, Felipe. Você monta ali, né, já falou a quantidade de processos que você já montou. Eu queria que você me falasse, talvez, exemplos para a gente começar a pensar, para quem está assistindo começar a pensar, para entender no seu dia a dia o que se aplica mais. Então, o que eu queria que você ajudasse? Talvez algum exemplo que você vê que, não, cara, para esse mercado ou para esse tipo de cliente, eu tive X experiência que, normalmente, quem escalou melhor dentro desse mercado, desse serviço, foi quem dominava mais produto, dominava mais método. E outro que a gente tem aqui, não, cara, nesse mercado aqui, quem domina influência, relacionamento, ele tem mais escalabilidade dentro do negócio, ou a gente faz mais sentido o perfil.
Legal, Caio. Cara, depende de duas coisas. Depende do mercado, mas também depende do tamanho da sua meta e como que essa empresa gera oportunidades. Então, vou explicar um pouquinho. A parte mais difícil da venda atualmente, pessoal, existe um consenso que é você ter a oportunidade de falar com o seu tomador de decisão. Demanda. Então, tá o pulo do gato, né? Esse vendedor, ele precisa conectar, ele precisa abrir as portas, ele precisa, como a gente falou, tirar o coelho da cartola e criar as oportunidades de negócio, né? Então, isso daqui é determinado perfil. A gente já tem uma estrutura que a gente já gera essa oportunidade para o vendedor, né? Então, ele não precisa, ele é closer. Chega ali a oportunidade, ele derruba essa oportunidade. Gerar essa demanda não é problema dele, o cliente vem até ele. Então, no contexto que você vende um serviço pontual, projeto, o vendedor ele não precisa se responsabilizar. O trabalho dele é trazer novas receitas. E você já tem uma estrutura que gera oportunidades para ele, o vendedor ele pode ser mais relacional, mais do que a gente está chamando de vendedor nato. Mas essa é a minoria das empresas, gente. Essas empresas elas estão parando de existir, sabe por quê? Porque a concorrência está muito grande. E todo mundo está pegando o potencial cliente numa etapa anterior da jornada. Então, ele está chegando cada vez menos. E aí obriga que o vendedor seja um bom prospectador, um bom abridor de portas, encontre essas oportunidades, e isso, gente, demanda organização. Às vezes a gente tem estrutura de SDR, de BDR, mas à medida que os tickets aumentam e vai havendo a tecnicidade, a gente já vai percebendo também aqueles vendedores que cuidam do processo inteiro, porque eles não são volumosos. E aí é muito difícil, Caio, o vendedor nato e técnico ter a organização para fazer venda, fazer relacionamento, mas falar assim, todo dia eu vou abrir duas oportunidades de negócio. E é isso que vai fazer ele bater meta com previsibilidade. Então, depende. Nesse mercado, onde a venda é transacional, pontual, e a demanda é latente, o vendedor nato ele brilha bem, ele é agressivo, tem que ter um bom modelo de comissionamento. Então, quais são esses casos? Quando você trabalha no varejo e tem um volume, quando você vende um produto... É a loja de shopping lá que o povo entra. Tem uns amigos que trabalham, cara, com lojas de imóveis planejados em cidades que estão em crescimento, não consegue atender, tem a fila. Esses serviços de reforma, manutenção, tudo isso a gente percebe que agilidade e agressividade e a pessoa gostar de você também, né, características do vendedor nato, é o que faz a diferença. Você não precisa ser muito técnico. Você precisa ter uma marca boa ali e gerar essa demanda. Agora, se você precisa prospectar, gerar oportunidades de negócio, lidar com muitas oportunidades simultaneamente, fazer follow-up, contato, gente, aí tem que ser o técnico. Mas lembra que o técnico ele nunca pode ter vergonha de falar no telefone, de criar rapport. Isso é o básico de vendas, né? Então, o técnico ele vai entregar ali, até porque, Caio, a gente já tem uma estrutura de inteligência comercial, de vendas, para conseguir fazer com que ele aprenda o necessário de vendas, ele aprenda o necessário do produto. Então, pensando numa empresa que quer escalar, que ela quer ser previsível, a gente pensa na média do time. Aí eu tendo mais para o técnico, porque na média do time, cara, é melhor você ter ali uma estrutura onde 80% dos vendedores batam 80% da meta 80% do tempo, e você trabalhar com essa gordurinha e ter mais vendedores, e claro que o vendedor ele tem só uma meta global, né? Mas isso entrega o seu resultado, do que você ter ali vários rockstars de vendas que vendem muito, mas é difícil de gerenciar, difícil de padronizar, difícil de dar feedback. Como o Lincoln falou, esse perfil, quando se junta, traz uma série de conflitos porque não preenche o CRM, e aí é a oportunidade de quem? Então, depende também do que você imagina de longo prazo para sua empresa. Você quer crescer, você quer organizar, às vezes você tem que abrir mão do resultado de curto prazo, daquele vendedor que quebra, para construir uma estrutura escalável e organizada, né?
Então, cara, se fosse assim, sem contexto, eu penderia mais para o técnico que não tem medo de falar no telefone, porque o mercado mudou muito e essa competição exige da gente a organização mínima. É difícil uma operação que só com nato, com jogo de cintura, com joga e joga que a gente fazia no passado. Jeitinho brasileiro. Ela consiga crescer, ela consegue bater a meta. Mas a gente está falando aqui, né, pessoal? Vamos entrar no consenso. Se está batendo meta, temos que crescer. Sim. E aí, para crescer, precisa de organização. Agora, se você está batendo meta e é o suficiente, você pode ficar mais na zona de conforto, mas aí o mercado te ameaça, porque você não está evoluindo, não está reagindo. Então, sempre tem o risco de entrar um concorrente que faz melhor que você e antes do seu cliente perceber que ele tem a solução, ele já desenvolveu o relacionamento. Então, apresenta um risco ali, sabe? Não tem como fugir muito da tecnicidade. O que eu queria trazer de frase geral, gente, é que o básico bem feito já é mais que o suficiente. Então, eu não queria trazer um tom de complexidade. É do básico bem feito. Faz o básico bem feito. Bota no papel que ele já vai levar a sua empresa para um outro patamar. Ô Felipe, você trouxe um gancho aqui, cara, que você entrou ali na jornada de compra, né? Que acho que antes as empresas elas tinham essa demanda, e aí até você trouxe o nosso caso ali da RD lá no passado, que a gente ligava e era receptivo, para hoje a maioria das empresas tendo que correr atrás de geração de demanda. Isso. Cara, nas companhias que você tem atuado aí, até vou fugir um pouco do tema aqui do vendedor específico, mas quais são as estratégias que você tem mais usado ou mais visto para essa geração de demanda de forma constante? Porque a gente tem muito founder que vai lá, relacionamento, gera lá o pipe e vende, né? Qual um founder que é um vendedor nato? Não, cara, é bem legal essa pergunta, Lincoln, porque isso mudou drasticamente. Se você me perguntasse há um ano, a resposta ia ser diferente. A gente sempre procurou, pessoal, e a presença digital é inquestionável. As empresas elas têm que estar online, elas têm que estar capazes ali de capturar essa oportunidade em diferentes estágios da jornada. Nos últimos anos, a gente apostava muito nisso, e só nisso, de forma que as empresas elas ficaram muito bem digitalizadas. Então, aqui, Lincoln, o que eu ressalto? Você precisa ter uma boa página de captura ali, seja uma landing page ou um site. É muito importante, na maioria dos negócios, que você esteja presente nas redes sociais. Isso pode variar do Instagram para bens de consumo, para marcas que se conectam com o público final, um LinkedIn para aquelas marcas que vão se conectar com a empresa, mas isso cada vez mais é importante, tem que estar ali digitalizado. Eu sou muito a favor, cara, de ter um canal ali no WhatsApp com um chatbot ou com uma estrutura que captura essa demanda em tempo real, porque se a pessoa está no seu site e ela tem a possibilidade ali de avançar, de abrir uma conversa, de tirar dúvidas, isso é sempre bem-vindo. Cara, do SaaS a peça automotiva, eu acho que isso você não perde nada, sabe? Então, para mim, o básico bem feito do digital ele é isso. Mas enquanto todas as empresas olharam só para isso, cara, o que a gente percebe muito agora é um ressurgimento dos eventos, dos almoços relacionais, da conversa olho no olho, do Founder-led Growth, do founder estar presente e servir de vitrine, falar, cara, tô aqui, eu sou a vitrine da minha marca, eu entendo sobre ela e não aquele founder distante. Então, no momento que todas as empresas olham para a automação, olham para a digitalização, cria-se uma fragilidade de negócio, que é todo mundo fazendo da mesma forma. E aí a gente começa a perceber nesses últimos 2 anos, pessoal, essa movimentação onde o contato humano traz a pessoalidade, a diferenciação, a identidade com a marca. Então, abriu-se novamente, né, por parte do público, o interesse em estar presente, em ir. Vale ressaltar, gente, tudo depende do seu ticket médio, porque às vezes, com base no seu ticket, você só vai poder trabalhar com a estratégia digital. Uhum. Mas, se você tem uma volatilidade de ticket, é legal pensar em reunir. A gente vê muito assim agora, as experiências, né, as empresas trazendo ali o pessoal para o almoço, mostrando a inovação, trazendo o cliente para o centro, para pedir indicação, criar um ecossistema,
sabe, organizar esse ecossistema, programas de parcerias, mas, de forma geral, a pessoalidade entra em voga novamente. O digital, ele nunca sai, a gente tem que estar ali. Um ponto legal, Lincoln, mas que a gente tem que abrir outro podcast para falar sobre isso, mas que um dia a gente pode voltar, é a engenharia de busca da inteligência artificial. Então, o SEO, o posicionamento, ele mudou. Como que a sua empresa ela vai estar se posicionada nas ferramentas, né, de inteligência artificial quando a pessoa faz uma busca ali? Faz sentido você ter uma lógica de conteúdo ser encontrado? Então, essa é uma nova ciência que abriu, sabe, que também é relevante para muitos negócios. Gente, a cada tempo que passa, vai abrindo essa árvore, mas resposta objetiva, o básico bem feito do digital, sem perder a ternura do ser humano. Então, você endurece por um lado, mas se é suave, se é pessoal, se é criativo de outro. E aí entender onde você se posiciona nessa régua depende do seu ticket médio, da sua meta, o quanto que você quer crescer. Acho que o mais legal disso tudo é essa coisa que você trouxe. Cara, se essa pergunta fosse feita 1 ano atrás, a resposta seria outra. Então, essa fome que você trouxe ali, que a pessoa precisa continuar com ela, é exatamente para isso, porque senão ela fica desatualizada e talvez ela seja muito boa, mas para anos atrás. Nossa, Caio, essa é muito verdade, porque eu cansei, eu treino muito vendedor, né? E eu faço muito treinamento para empresas que querem virar a chave. E vendedores que, assim, ficaram ricos, compraram casa, apartamento, mas ficaram presos na forma de vender, baseado em fechamento, baseado em negociação, sabe, baseado em conhecimento territorial. As oportunidades pararam de vir e eles são assim, mudou a cara, sabe? Eles não conseguem furar a bolha e um profissional que teve muito sucesso no passado não consegue. Por isso que a gente tem que se manter sempre, pessoal, com humildade para saber que mudou o ano. Sei que nada sei. Cara, isso é bom demais. Você saber que não sabe nada, que você pode aprender e sempre estar disposto a aprender com a pessoa mais nova, com quem traz a inovação. Mas a gente vê até um paralelo, né, cara, desse vendedor nato, às vezes meio bicudo. Falar, não, sempre fiz assim, porque já experimentou o sucesso. Mas, gente, a adaptação. Darwin tá aí para provar que quem não se adapta vira pozinho de estrela, sabe? Exatamente. Porque o cara já fica assim, pô, comprei uma casa, dei uma vida para minha família, fazendo isso aqui, você tá vindo aqui me ensinar que mudou? Mas, exatamente. E aí, você vai fazer o quê, né? Bom, vamos lá. A gente falou muita coisa aqui, tem espaço para mais vários podcasts se a gente fosse entrar em cada tema aqui, e a gente vai ter mais agenda aí para poder falar, então quem está assistindo aí pode saber disso. Mas estamos chegando no nosso momento final aqui, e antes da gente finalizar de ter os recados finais, a gente tem um momento aqui que é o para que frase você toca o sino. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a frase, e aí fala um de cada vez, se toca o sino ou não para aquela frase. Tocar o sino, claro, é concordando com ela. Se não tocar o sino, significa que não concorda. Sim ou não, e por que toca o sino ou não aqui. Fechou? Então, vamos lá. Vendedor nato é desculpa para falta de método. Não toca o sino. Não toca o sino porque, que nem eu te falei, se o vendedor nato tiver humildade intelectual, ele vai potencializar e vai chegar no resultado estratosférico, né? Então, assim, se ele é vendedor nato, mas tem humildade, eu acho que inviabiliza ali a frase. Então, vendedores natos, não desistam da tecnicidade. Se você usar o CRM, você vai vender o dobro e vai ficar 2 vezes mais rico. Vai, Lincoln. Não, é isso aí, velho. Não tem nem o que falar. Lá desse monstro aqui, irmão, tô só aprendendo aqui, ó. Só anotando, filho. Tá, então esse eu começo contigo. Sem técnica, talento vira sorte. Sem técnica, cara, sem técnica, igual o Felipe falou, o cara não vai pra frente porque se o cara não tem técnica, todo ano muda. Então, velho, não tem nem talento nem sorte. Se ele não tá se atualizando e ter o que ele trouxe da humildade intelectual de estar sempre aprendendo, não tem sucesso, não tem como tocar o sino. Concordo também, pessoal. Sem técnica, você bate meta, mas você não bate meta os 12 meses, sabe? E se você bate, você está vendendo menos do que você poderia, porque com um pouquinho de técnica, você poderia fazer 120% da meta.
Então, assim, a gente não está falando para o cara virar um vendedor técnico, investir todo o tempo dele. É o básico bem feito para fazer o trabalho dele de uma forma mais inteligente. E no pior dos cenários, ele bate a meta e sobra 1 hora de vida para ele aproveitar e fazer outras coisas, e estudar e se desenvolver. Então, assim, sem técnica não dá. Pode ser o básico bem feito da técnica. E, Felipe, carisma fecha contrato, processo sustenta venda. Processo sustenta meta, desculpa. É verdade. Carisma fecha contrato, é importante ter. Então, assim, não só isso, e processo sustenta meta, porque ele traz previsibilidade, e ele, sobretudo, ensina, Caio, quando as coisas não vão bem, se eu apoiar no processo para pedir indicação, ligar para a oportunidade perdida, olhar ali quem poderia comprar. Então, assim, o mercado muda e às vezes a sua meta pode ficar prejudicada. Se você tem um processo para isso, às vezes você salva o resultado do mês. E carisma é muito importante, né, pessoal? Ninguém quer falar, ter um contato ali com o vendedor que não transmite nada. Então, assim, você não precisa ser o mais carismático, não precisa ser o tirulipa da parada, né? Mas, assim, tem que ter um bom tom de voz, abrir a câmera, abram a câmera na venda, sabe? Tipo, vá bem apresentável, sabe? Aperta na mão, olho no olho, desliga do celular, sabe? Fica ali em corpo e alma, você dá atenção para a sua oportunidade do outro lado, em tempo, gente, de muita oportunidade, vai construir coisas inimagináveis. Então, assim, a escutativa, né? A conexão, o estar presente ali é o primeiro passo para a venda se destravar. Não adianta ser técnico se você não é uma pessoa bacana. Complementa algo, Lincão? Isso aí, velho. Isso aí. Não, ninguém, nunca comprei de ninguém com cara fechada, velho. Eu acho que vocês aí do outro lado também não, velho. Lincoln, se você depende do talento individual, você não tem máquina de vendas. A frase está correta. Se você depende do talento individual, você depende do talento individual. Você não tem previsibilidade. Se o talento individual gripar, ferrou seu mês. Né? E aí eu gosto muito de falar. Esse Todo cara mundo é tem um dor de talento barriga, né? e assim, esse cara é um talento individual, ou eu já fui para várias empresas e já foi, Filipão, que o cara nem é talento, mas ele recebe as indicações. Às vezes o cara nem é talento, mas a fonte de lead que ele está recebendo é melhor do que ele é mais velho de casa, ele entende mais, então todo mundo que indica vai para ele. Pô, não dá, entendeu? Eu lembro de algumas empresas que a gente foi, que era de carteira, né, carteirizada, que o cara compra todo mês. Aí o cara tá 10 anos na empresa, pô, tá com todos os clientes na carteira dele que só recompram. Os top 10. E aí, cara, não tem positivamento na carteira, mas tá lá. Não, é assim mesmo. E aí o dono da empresa tá com falso positivo, porque com técnica e distribuindo essa carteira, ele poderia vender muito mais, pagando muito menos. Eu concordo também, gente. Performance tem a ver com consistência e não com resultado estratosférico, um mês ou não. Então você tem que pegar o seu resultado global de um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Está crescendo com uma forma consistente? Preserva a margem? Tem um investimento adequado? Sabe? Aumenta o ticket médio? E aí o talento individual não sustenta esses pontos. Lincoln, Felipe, obrigado pela participação. Foi excelente aqui. Como eu falei, temos muitas coisas a aprofundar, mas teremos mais oportunidades aí para poder aprofundar nesse tema. Obrigado pela participação, Felipe, aqui. Para a gente foi sensacional e acredito que para a audiência também. Obrigado, pessoal. Só me chamar, qualquer tipo de tema aqui. Vai ser um prazer retornar e trocar essa ideia boa com vocês. Obrigado, Lincão. Valeu, Felipe. Obrigado demais por estar com a gente. Em breve a gente vai gravar o presencial lá e eu acho que já tem o tema, Go to Market. Vamos explorar isso aí, que isso aí dá assunto, ó, para 1 hora fácil. Valeu, Caio. Obrigado também. Fechado. Então você que está aí do outro lado da tela, para responder essa pergunta definitivamente, é apenas colocando em prática tudo aquilo que a gente falou aqui. Então, se você ouviu até aqui, entenda todos os pormenores do que a gente falou, traduza para o seu mercado, traduza para o seu momento, traduza para as suas metas, né, e para o seu processo aí, e volte aqui para contar o resultado. Mas coloque em prática, porque aqui, você já sabe, eu só falo, né, com quem bate meta. Até a próxima. Valeu!